Que o Lula foi eleito e vai se tornar o nosso presidente a partir de 2023, você já deve estar sabendo. Agora a pergunta que fica é: quais serão os novos desafios desse novo presidente a partir de 2023 assumindo a nossa economia? Quais são as mudanças que você deve fazer nos seus investimentos? E o principal, como que você consegue ganhar dinheiro baseando-se nesse novo cenário econômico? Então é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondezano, analista CNPI aqui da Rock Trade, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a eleição do novo presidente do Brasil a partir de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso 39º presidente aqui do Brasil, ele pela terceira vez comandando o nosso país a partir de 2023, e eu quero trazer para vocês aqui um pouco da visão macroeconômica dos principais desafios que o Brasil e o atual presidente, o futuro presidente, irá enfrentar a partir de 2023, e como que nós podemos se beneficiar desse cenário. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender um pouco do raciocínio do que vem por aí. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho se você está gostando do Palavra do Investidor, na versão no qual a gente está fazendo aqui. Toda semana a gente traz para você, já filtrando todos aqueles ruídos de mercado que de fato pode impactar os seus investimentos. Comenta se você está gostando, e também deixa o seu like no vídeo. Então, pessoal, passamos pelo processo eleitoral, foi uns meses, vamos dizer assim, bem complexos para a economia brasileira, bolsa de valores em si muito volátil nesses períodos, tivemos uma das eleições mais divididas dos últimos tempos, então Lula ganhou com 50,9% dos votos, uma diferença de pouco mais de 2 milhões, então a gente tem basicamente um país dividido, Então hoje, segunda-feira, pós-eleição, temos metade do Brasil comemorando e a outra metade nem tanto. Então a gente precisa entender como que vai funcionar esse novo cenário aqui no Brasil, com uma eleição tão dividida, com um Congresso também mais dividido, um pouco mais centro-direita, e com o Lula agora a partir de 2023. Mas antes eu quero trazer um pouco do que aconteceu na semana passada, que foi uma semana muito volátil aqui na Bolsa Brasileira, diversos fatores, não só aqui da economia brasileira, como lá de fora, também atrapalhando aqui no nosso cenário. Então tivemos decisão do PIB americano, a divulgação do PIB, tivemos também muitas divulgações de prévias eleitorais que trouxe muita volatilidade para o mercado. Então a semana passada foi uma semana bem volátil para o mercado brasileiro e também para o mercado internacional. Mas antes eu quero convidar você que não está preocupado com as eleições, que já fez a sua escolha, que está feliz ou que não está feliz, mas que quer saber dos seus investimentos. Então nós aqui da Rock Trade, como nós trabalhamos com uma tecnologia que filtra, através de radares, a gente filtra todo esse ruído do mercado e através de uma tecnologia a gente consegue pegar realmente os principais ativos que estão em tendência de alta, que podem surfar uma valorização no curto prazo. Uma das nossas principais carteiras, a Rocket 5, trabalhamos nela por vários meses e conseguimos fazer uma versão muito melhor do que a versão atual, e eu quero mostrar para vocês um pouco da versão nova da Rocket 5, porque estamos no período de lançamento dessa carteira e vocês vão ver a curva de capital, o quão impactante ela é comparada com a versão 1.0. Então trazendo aqui para vocês um pouco de como é a nossa carteira na versão 1.0. Então a Rocket 5 hoje tem uma rentabilidade de mais de 200% nos últimos 4 anos, o que é uma ótima rentabilidade se você comparar com o Ibovespa, que rendeu praticamente 50%, um pouco menos de 50% nesse mesmo período. Então a Rocket 5 é uma carteira que já vem há quase 2 anos sendo fechada, porque a gente opera dentro de um mercado onde não podemos ter tantos assinantes, porque isso acaba fazendo uma distorção do mercado. Então a gente fechou ela por um bom período e agora também, depois de muitos pedidos, inclusive de vocês, falando para reabrir essa carteira que fez muito sucesso, principalmente nos últimos 2 anos. Eu quero mostrar o que a gente conseguiu trabalhar nela. Fizemos um novo backtest, fizemos toda uma nova reformulação de todos os parâmetros dela e trouxemos uma curva de capital incrível, como vocês podem ver aqui. Uma curva de capital que fez basicamente 418% de rentabilidade nesse mesmo período, enquanto a Rocket 5 na versão 1.0 entregou mais de 200% de rentabilidade.
A Rocket 5 na versão 2.0 entregou mais de 418%. Somente nesse ano estamos com uma rentabilidade de mais de 18% contra basicamente 7, 8% do Ibovespa. Então realmente a gente vem surfando, né, através dos nossos backtests. A partir agora de novembro teremos ela oficialmente para vocês, uma Rocket 5 renovada com novos parâmetros, uma carteira realmente que traz novamente os 5 ativos que estão totalmente descorrelacionados do mercado, ou seja, aqueles ativos que não são cobertos pelos principais analistas de bolsa de valores, são aqueles ativos esquecidos dentro da bolsa que nós conseguimos pegar, eles têm grande valorização no mercado. E se você tem interesse pela Rocket 5 na versão 2.0, no qual a gente está mostrando aqui para você esse gráfico de rentabilidade de mais de 400%, eu quero convidar você a se inscrever no link aqui embaixo, onde você vai ter todos os detalhes a respeito dessa estratégia que vem já fazendo um sucesso enorme. E repito, essa estratégia ela tem uma limitação de pessoas que podem ter acesso a ela, porque de fato, se a gente vende muito desse produto, ele acaba distorcendo o mercado no momento das recomendações das ações. Então, se eu fosse você, eu clicava no link aqui embaixo e não perdia essa oportunidade. Agora, voltando e falando a respeito do que aconteceu na semana passada, eu quero mostrar para vocês um pouco, né, do que a gente teve na semana passada. Então tivemos ali divulgação de diversos balanços, principalmente da economia americana. Mais de 300 empresas já divulgaram seus resultados lá nos Estados Unidos. A maioria delas ainda vem entregando resultados acima da média, ou seja, a economia americana ainda está aquecida. Tivemos também a divulgação do PIB, tanto dos Estados Unidos quanto da China, que também vieram ali acima do esperado, o dos Estados Unidos principalmente. Tivemos também aqui no Brasil a decisão na taxa de juros, então não tivemos grandes surpresas, foram mantidas a taxa de juros em 13,75, mas eu quero mostrar o que a gente espera para essa semana, que é o mais importante. Nós temos decisão na taxa de juros americana que hoje está no patamar de 3 a 3,25 e o mercado opera já com a probabilidade de 86% de um aumento de mais 0,75 na reunião de quarta-feira. Então, nessa semana, dia 2 de novembro, enquanto vai ser feriado aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos teremos a decisão na taxa de juros, onde a taxa de juros americana vai sair de 3 a 3,25 para uma faixa de 3,75 a 4%. Ou seja, quem diria uma taxa de juros americana pagando em dólar, chegando a 4%. E tem mais, para a próxima reunião, que é no dia 14 de dezembro, as expectativas estão meio que divididas. Grande parte do mercado, 51%, a maioria, aposta em um novo aumento de 75 pontos base, levando a taxa de juros americana para 4,5 a 4,75. Então, realmente é uma taxa de juros muito alta para os padrões americanos, enquanto 40% opera com a probabilidade de que vai ser um aumento apenas de 0,5%. O que vai ser afetado nesse sentido? Vai depender muito dos indicadores de novembro e dezembro de inflação dos Estados Unidos. A inflação americana ela está muito forte dentro da economia, a gente chama de uma inflação enraizada, no qual a gente vê que realmente com as políticas monetárias ainda ela não foi capaz de dar impacto na economia real, né, que é o que importa no final das contas. A gente vê lá nos Estados Unidos ainda muitas vagas de emprego disputando um único funcionário, ou seja, tem 2 vagas para cada funcionário, então isso acaba pressionando as margens e fazendo com que as pessoas ganhem mais, e isso dificulta demais na inflação, no controle da inflação, porque de fato, se as pessoas estão ganhando mais, elas estão consumindo mais. E os balanços que estão saindo agora do terceiro trimestre ainda estão confirmando essa tendência de alta ainda de consumo, né? Então a maioria dos balanços vindo acima do esperado. Vamos ver, nessa quarta-feira teremos a decisão na taxa de juros e vamos ver qual será o posicionamento do Banco Central para as próximas reuniões, e também vamos acompanhar como que de fato a inflação lá, com os dados que sairão nas próximas semanas, se eles vão ou não impactar essa decisão. Na sexta-feira a gente tem o payroll. Eu sempre falo aqui que na primeira semana de cada mês, na primeira sexta-feira de cada mês, a gente tem o payroll, que traz basicamente a geração de empregos dos Estados Unidos. É basicamente como se fosse o CAGED aqui no Brasil. Então na sexta-feira teremos o payroll lá, que também
tem muito a nos mostrar sobre como que está a geração de empregos na principal economia americana. Também falando aqui no Brasil, teremos nessa semana diversos resultados do terceiro trimestre, então a economia americana começa a soltar os balanços um pouco antes da gente, e a gente agora começa aqui no Brasil também soltar os balanços. Na semana passada tivemos Vale, tivemos Santander, outros bancos. Nessa semana temos Petrobras como principal foco, e a gente vai falar um pouco de Petrobras daqui a pouco, né? Então essa semana temos a Petro, ela importa muito para o nosso índice, porque de fato ela tem um peso muito alto no índice Bovespa, e dependendo dos resultados ali, pode impactar na variação do Ibovespa. E agora trazendo um pouco de dados para vocês, como eu comentei, né? Vamos falar um pouco dos desafios que o novo presidente do Brasil terá a partir de 2023, diferente do que foi no passado. Então, qual que é a forma que a gente avalia o governo Lula? A gente tem que olhar para o que ele já fez nas outras eleições. Então, o Lula, ele governou o Brasil de 2002 a 2006, de 2006 a 2010. Então, como que era o cenário naquele momento, né? E aqui, novamente, provavelmente eu estou falando com pessoas que são a favor ou são contra o ex-presidente Lula, né, o atual presidente Lula. Então agora eu quero deixar totalmente isento aqui, eu quero trazer alguns dados. Esses dados não refletem toda a realidade, porque a economia ela é muito complexa para se simplificá-la em um vídeo. Eu quero mostrar basicamente alguns dados, né, para fazer com que você reflita para que nos próximos meses como que você deve fazer as alocações dos seus investimentos, caso você queira ter essa decisão nas suas mãos, né? A gente aqui, o nosso trabalho é esse, é fazer com que você não precise se preocupar com as decisões de investimentos, porque os nossos algoritmos fazem isso de maneira muito bem, né? Mas caso você queira entender um pouco mais sobre quais serão os próximos passos, né, do Lula agora como eleito, a partir de 2023, o que ele vai enfrentar que lá no passado ele não enfrentou. Então é isso que eu quero mostrar para vocês a partir de agora. Livre de qualquer ideologia, tá, pessoal? Vamos deixar aqui totalmente isento. Eu quero só mostrar para vocês como que era no passado e como que era hoje. Eu quero começar mostrando basicamente pela taxa de juros, né? Então a gente tem duas principais economias no mundo, vamos falar assim. A gente tem Europa e Estados Unidos, né? E como que era a economia lá em 2002, que é diferente agora. Na verdade, a gente tem muita peculiaridade com o que aconteceu no passado aqui. Também passamos por uma crise em 2002, principalmente nos Estados Unidos. Tivemos a crise do .com, onde teve aquela bolha gigante, né, nos Estados Unidos. E quando o presidente Lula foi eleito ali em 2002, né, e começou o seu trabalho em 2003, as taxas de juros nos Estados Unidos era praticamente 1%. Mas ele também pegou uma alta de juros muito forte nos Estados Unidos. Como vocês podem ver aqui, né, a taxa de juros saiu ali de 1% e veio para praticamente 5% em 2006. E isso afetou com certeza o governo brasileiro, né, e o governo dele. E depois também tivemos uma queda forte ali na crise da bolha imobiliária em 2008. O Brasil, inclusive, se passou muito bem naquela época, né? Eu lembro que eu já acompanhava um pouco de mercado, e eu lembro que o Brasil foi bem imune à crise que tivemos em 2008 nos Estados Unidos, que foi uma crise mundial, muito forte aquela crise, mas como o Brasil estava bem naquele momento, como o Brasil vinha de um ciclo de commodities, a gente vai falar de commodities agora há pouco, né, daqui a pouco, mas o Brasil conseguiu passar bem por aquela crise. E 2008, 2009, tivemos a redução da taxa de juros americana vindo a 0% basicamente, onde se manteve até ali meados de 2015, 2016, onde nós tivemos outras altas. Então, comparando isso com o governo atual, né, de 2019 a 2021, então o Bolsonaro também passou por esse processo de alta aqui na taxa de juros americana, né? Até agora está passando, inclusive acabamos de falar sobre aumentos na taxa de juros americana, mas diferente do passado, dessa vez o Lula vai pegar uma economia americana praticamente em recessão. Então é muito importante olhar esse fator de que o mundo naquela época estava crescendo, tinham as crises, mas o mundo estava passando por um processo de crescimento. Hoje não mais, né? Hoje a gente vê tanto os Estados Unidos como a Europa, aqui nesse próximo gráfico, também passaram por diversos perrengues naquela época. Então, tanto também a Europa teve um aumento de taxa de juros. Vocês podem ver que o gráfico ele meio que se complementa, né? Quando os Estados Unidos aumentam os juros, ele obriga o mundo inteiro a aumentar juros. Então, em ciclos de alta dos juros americanos, provavelmente você vai ver ciclo de altas no mundo todo da taxa de juros. E não foi diferente na Europa. Então, ali também em 2005,
A Europa teve que subir juros, né? O Brasil também teve que subir juros naquela época. E depois, em 2008, na crise do subprime, que afetou basicamente o mundo inteiro, caiu a taxa de juros. Hoje, depois a taxa de juros na Europa veio abaixo de zero, inclusive essa linha aqui é zero, né? E hoje a gente vê também uma crise muito forte, um aumento na taxa de juros na economia europeia. Só que hoje ainda a gente está no início da alta de juros da União Europeia, né? Da zona do euro. Então, provavelmente vai pegar em cheio o início do governo Lula, uma alta mais forte, uma possível recessão na zona do euro. Então, muito se fala já de probabilidades altas de ter uma recessão de fato na zona do euro, e ali eu estou colocando praticamente os principais países, tirando a Alemanha, que é muito mais forte economicamente, mas você pode pegar a Itália, você pode pegar Portugal, aquela cesta de países ali vão sofrer muito, porque eles têm um endividamento muito alto em relação ao PIB, e quando a taxa de juros sobe, automaticamente a dívida deles aumenta, os juros, né, o custo da dívida aumenta. Então, olha como o governo Lula vai enfrentar já de cara uma recessão nos Estados Unidos, uma possível recessão nos Estados Unidos, uma possível quase certeza, né, de uma recessão na Europa, e muito dessa recessão na Europa é advindo da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então aqui, de novo, um outro fator que não existia em 2002 nem em 2006, tinham as crises lá naquela época, mas não tinham uma guerra igual a gente está vendo hoje, né? Tinha até o conflito ali em 2014 da Crimeia com a Rússia e a Ucrânia, mas foi em um patamar muito menor do que estamos vendo hoje. Então, de fato, isso está afetando todas as cadeias produtivas a nível global, isso está afetando no custo da alimentação a nível global, já que a Ucrânia também é uma grande exportadora de grãos, né, e de alimento. Então, a gente está passando realmente por um processo diferente daquele momento, né? E aqui eu quero mostrar de novo a inflação nesses países. Então, como vocês podem ver, lá em 2002, perdão, pessoal, fechei aqui. Lá em 2002 a 2010, a inflação, tanto na Europa quanto na zona do euro, era uma inflação mais controlada comparada à inflação de hoje. Então, a gente pode ver lá que tivemos inflação colocando aqui em uma média entre 2, 1% até 4, 5%. Isso nas duas maiores economias mundiais, zona do euro ali e Estados Unidos. Hoje vocês podem ver uma inflação muito mais alta, muito mais descontrolada. Vocês podem puxar aqui, é a maior inflação dos últimos 40 anos. Então, realmente, esses países estão sofrendo mais nesse momento, porque, de fato, a inflação está muito mais alta e persistente, tanto na zona do euro quanto nos Estados Unidos. E aqui eu quero mostrar um outro ponto, né, um outro país que impacta muito forte na economia brasileira, que naquela época, né, que seria a China, no que eu quero falar da China, a China, diferente do que a gente está vendo hoje, a China nos períodos de 2002 a 2010, ela cresceu em média de 10 a 17% ao ano. Então, era uma potência em total crescimento. Depois que ela fez aquela abertura econômica no final da década de 90, ele começou realmente a ter um crescimento muito mais forte, investiu muito, né, em infraestrutura dentro da economia chinesa, e a gente viu um crescimento muito forte. Quando a China está crescendo, ela demanda commodities, né? E a gente é uma das maiores. Nós, né, o Brasil, somos um dos maiores produtores de commodities, de fornecedores, clientes da China. E naquela época, eu vou trazer o gráfico aqui mensal para vocês verem, a China, olha aqui o crescimento, isso daqui, para vocês terem uma ideia, é o principal índice, é como se fosse o Ibovespa da China, né? A Bolsa Americana Chinesa. Olha o crescimento que tivemos entre os períodos de 2005, né, a 2008, 2007 ali 2008. Então, realmente a China cresceu muito, demandou muita commodity aqui do Brasil. A gente pode ver isso, inclusive, nesse gráfico do Instituto Brasileiro de Petróleo, né, onde ele mostra um histórico das principais commodities exportadas pelo Brasil. A gente pode ver aqui o minério de ferro aqui em verde, né? Olha a explosão que ele teve em 2006, 2007, 2008 até 2010. E a gente pode ver isso de novo, que aconteceu em 2019, 2020. Então, muito do que o Brasil conseguiu passar pelo processo da pandemia, por toda essa guerra que a gente teve, e a gente conseguiu ainda se sair muito bem, né? Comparado, a gente sempre fala que se sair muito bem é no relativo, né? Não, nunca no absoluto. Então, não quer dizer que o Brasil esteja a mil maravilhas, mas comparado ao restante do mundo, nesse momento, por surfar uma
alta nas commodities, o Brasil está muito melhor do que seus pares. E isso aconteceu também naquela fase de 2006, 2004, ali pegou em cheio os 2 mandatos do presidente Lula. Então, realmente, ele teve uma certa facilidade para governar o país, porque, de fato, os ventos estavam a favor. Hoje, um cenário um pouco mais diferente, ele vai ter que enfrentar realmente uma crise nos Estados Unidos, uma crise na Europa e uma desaceleração do PIB chinês que vem passando por dificuldades, porque, de fato, eles inflaram muito, né, investiram muito em infraestrutura e isso vem se deteriorando ao longo dos últimos 2, 3 anos. Então, se a demanda por commodities diminui aqui no Brasil, através da China, poderemos ter ali um Brasil exportando menos, um Brasil mais fraco financeiramente. E aí entra, né, o que o mercado financeiro hoje está acompanhando, né, um pós-eleição, e agora o que eles estão precificando? Eles estão olhando qual Lula a gente vai ter aqui a partir de 2023, porque existem alguns fatores ainda que ainda não estão divulgados pelo governo do Lula. Então, quem será o nosso ministro da Economia? Como que será a política fiscal do governo Lula? Né? Como que ele vai controlar? Como que será o plano de governo dele? Então isso ainda, apesar de algumas coisas já terem sido divulgadas, ainda não tem essa certeza. E é o que eu falo sempre, né, pessoal? O mercado, ele prefere a notícia negativa, porque ele já consegue colocar isso no preço e andar para frente, do que a incerteza. A incerteza é o que mata o mercado financeiro. E aqui eu quero mostrar para vocês como foi a volatilidade hoje na Bolsa, né? Depois, precificando a notícia, né, de que o Lula se tornou realmente o nosso próximo presidente a partir de 2023. Então hoje a gente teve uma queda muito forte nas bolsas brasileiras lá nos Estados Unidos. Então o EWZ chegou a cair mais de 5%. Petrobras chegou a cair 10%, né? Só que na abertura do pregão a gente acabou vendo uma reação completamente contrária. A bolsa acabou subindo, o dólar nesse exato momento caindo 2,5%, uma queda muito forte do dólar nesse atual momento, porque agora começam as especulações de como será o plano de governo do Lula, como será o seu novo ministro, quem será. Então teremos ainda no mercado muita volatilidade enquanto de fato todas essas notícias não forem respondidas, né? Porque com o governo Bolsonaro, cá entre nós, algumas coisas já eram um pouco que certeza, né? Então já saberíamos quem seria o presidente ali, o ministro da Economia, algumas coisas já eram dadas, né? Então a incerteza era menor. Com o presidente Lula, a gente ainda precisa saber quem é a sua equipe econômica para a gente, de fato, colocar isso no preço para ver como que o Brasil vai andar nos próximos meses. E mostrando aqui um pouco do cenário, já partindo para o gráfico, né, como que está o gráfico do Ibovespa nesse momento, eu falei isso no Palavra do Investidor da semana passada. Nossa visão aqui, o nosso viés é de alta, então independente de quem fosse o novo presidente do Brasil, a gente tem uma questão de um rally de fim de ano, a gente acredita que a Bolsa Brasileira é para cima, porque muito dos investidores estrangeiros estavam esperando exatamente esse momento, a definição das eleições, para começar a aportar no Brasil, porque de fato o Brasil no relativo está melhor que seus pares. Então a gente vê aqui no gráfico, depois de uma onda 1 aqui de Elliott, né, a gente teve uma acumulação forte aqui e estamos ensaiando uma onda 3 aqui, começando, né? Teve essa resistência que foi barrada aqui desse topo anterior, mas de fato eles estão aqui sendo amparados pela média. A gente tem aqui esse canal de alta bem definido do índice Bovespa. Então no curto prazo a gente vê sim ele rompendo essa faixa de preço aqui dos 120 mil pontos e buscando a nova máxima histórica em 131 mil pontos. Adriano, vai ser essa semana que vem? Não, isso não dá para saber, né, pessoal? O que a gente vê analisando os gráficos, a gente consegue ter uma noção de como será os próximos passos do Ibovespa. Já o dólar, né, o dólar ele vinha numa acumulação, então o dólar ele precifica muito a incerteza. Então, quando você vê o dólar andando lateral, é porque tem alguma coisa muito obscura que ainda não sabíamos o que ia acontecer. E as eleições eram muito obscuras. Até sexta-feira, os dois candidatos estavam tecnicamente empatados. Então o mercado ficava andando de lado, aguardando realmente essa decisão. Hoje a gente viu a decisão, então o dólar abriu com gap de alta, né? Chegou a subir mais de 1% e nesse momento cai 2,5%. Então olha como é que o mercado está bem distorcido, vamos dizer assim, né? Abriu em baixa, subiu, abriu em alta, caiu.
Então o dólar caindo forte, hoje rompendo essa tendência de alta aqui, né, esse canal de alta. Vamos ver se ele se mantém dentro dessa faixa. Inclusive, o dólar é um ativo que a gente não operou no mês de outubro, porque de fato os algoritmos não encontraram oportunidade dentro dessa faixa pequena de preço. Muito difícil você operar numa faixa tão pequena de preço, porque você acaba sendo estopado por qualquer coisa. Então os algoritmos, acredito, né, que agora em novembro, com o andar do dólar para uma direção mais certeira, né, começar uma tendência, seja de alta ou de baixa, a gente consegue fazer grandes operações no dólar. Inclusive, para quem é assinante do Indy, no Indy a gente fez uma operação no mês passado. Quero mostrar aqui para vocês um pouco da rentabilidade do mês, né? Então estamos caminhando para o último dia do mês. Amanhã temos a virada do mês, a carteira nova para novembro. Então, se você é nosso assinante, fica de olho no seu e-mail amanhã, porque você terá novas ações para se posicionar. E aí, já baseado nesse cenário novo, com o novo atual presidente, também os algoritmos acabam filtrando ali papéis que explodiram bastante hoje, né, na alta. Então a gente vê nossas carteiras aqui. Tá um pouquinho desatualizado, eu fiz isso, era umas 3 horas da tarde, 2h30 da tarde, mas assim, a gente vê a nossa carteira, o Ibovespa com mais de 3% de alta no mês, a Smart Dividendos mais de 3% de alta, a Small Rocks ficou no 0 a 0 ali, a Rocket 5 sofreu um pouquinho esse mês, e a Big Rocks ficou praticamente no 0 a 0. Nasdaq, a gente está conseguindo fazer também bem mais que o benchmark, e o Bitcoin estamos praticamente empatado ali com a Smart Crypto. Na verdade, hoje subiu bem o Bitcoin, né, os principais ativos da Smart Crypto, mas aí na próxima segunda-feira eu trago para vocês a rentabilidade já atualizada, fechada do mês de outubro certinho. Então a gente continua com o Ibovespa com alta de 8% no ano, né, contra uma queda de quase 30% na Nasdaq e quase 20% na S&P, enquanto o Bitcoin cai 50% no ano. Então realmente a gente vê que o Brasil, no relativo, ele continua muito bem, continua sólido, independente de quem será o seu novo presidente. É que essas incertezas realmente trazem essa alta volatilidade no mercado, e isso é normal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui no comentário se você é da parte da ressaca que está feliz com o novo presidente, ou se você é da parte da ressaca que está triste hoje, já que a gente tem 50% da população completamente dividida, né? Cada um por um lado. Quero saber a sua opinião a respeito de tudo que aconteceu durante essas eleições. Nos vemos na semana que vem e até mais. Tchau, tchau!